Neste vídeo, você vai aprender que não precisa depender emocionalmente de ninguém para viver com paz, firmeza e liberdade interior. Ao longo do vídeo, vai descobrir como o estoicismo pode te ajudar a desenvolver autossuficiência emocional, lidar com a solidão sem sofrimento, fortalecer sua mente diante de críticas e rejeições, praticar o silêncio como forma de força interior, escolher relações por conexão, não por carência, construir uma vida com base nos seus próprios valores. Tudo isso com uma linguagem simples, exemplos do dia a dia e ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Você vai sair desse vídeo com uma nova visão sobre si mesmo e sobre o que realmente importa para viver bem. Vamos começar. Tem gente que acorda todo dia com aquela sensação de estar incompleto, como se faltasse sempre alguma coisa. Aí a mente começa a criar um monte de histórias. Se eu tivesse alguém que me entendesse, se eu fosse mais amado, se ao menos tivesse alguém para segurar minha mão nos dias ruins. Mas será mesmo que a nossa felicidade está sempre nas mãos de outra pessoa? Ou será que a gente só não aprendeu ainda a caminhar com as próprias pernas? O mundo moderno vende essa ideia de que você precisa de alguém para ser alguém. Só que quem disse isso nunca teve que sentar em silêncio e se encarar no espelho quando tudo desaba. É ali, no meio do caos, que nasce a força de verdade. Imagina uma fogueira. No começo, ela depende de gravetos finos, vento leve e muita atenção. Mas com o tempo, se bem cuidada, ela vira brasa viva capaz de resistir até ao vento mais forte. É assim que funciona nossa autonomia. No início, parece frágil, insegura, vacilante. Mas vai crescendo, amadurecendo, e de repente você percebe: caramba, eu consigo enfrentar isso sozinho. O segredo não está em virar as costas para o mundo, mas em não deixar que ele te controle. A vida não é um teatro onde os outros escrevem os roteiros. Ela é mais parecida com um campo de batalha, onde a espada que você carrega é a sua própria consciência. Te contaram que você precisava encontrar alguém para te completar, que um parceiro amoroso, um grupo de amigos ou até um guru virtual ia te entregar a tal fórmula da paz interior. Mas esqueceram de dizer que paz não se recebe, se constrói, e se constrói devagar, no silêncio, no desconforto, nos dias em que ninguém te nota. É nessas horas que você vai descobrindo que não está quebrado, só está mal acostumado a buscar fora o que sempre esteve dentro. A independência emocional não é um superpoder secreto, é uma habilidade que se cultiva. E como toda habilidade exige treino, repetição, erro, recomeço. Tem uma cena que poderia muito bem ilustrar isso. Imagina um cara tentando consertar um carro antigo, todo enferrujado, abandonado. Ele está sozinho na garagem, suando, frustrado, tentando de tudo. Em algum momento ele para, respira fundo e pensa: e se ninguém vier me ajudar? O que eu vou fazer agora? E aí, ele levanta a cabeça e começa a usar o que já sabe. Pedaço por pedaço. Ele vai descobrindo que não precisava de ninguém para fazer aquilo por ele. Só precisava parar de duvidar da própria capacidade. Quando o motor liga, não é só o carro que ganha vida. É ele também. É como se aquela faísca reacendesse uma confiança que sempre esteve ali, só esperando para ser usada. Esse tipo de história parece simples, mas carrega uma verdade profunda. Quando você para de buscar o salvador externo, começa a descobrir o mestre interno. E isso, meu amigo, muda tudo. O estoicismo chama isso de autossuficiência, mas não no sentido de se isolar. Pelo contrário, é estar tão bem com sua própria presença que mesmo cercado de gente, você continua inteiro. Não é frieza, é maturidade emocional. Quando você entende isso, não se torna uma ilha, mas sim um porto seguro para si mesmo. Então guarda isso. Você pode até caminhar com outros, dividir alegrias, trocar abraços e conselhos. Mas o alicerce, aquele chão firme onde você pisa, tem que ser construído por você. Porque se esse chão for feito com as mãos dos outros, no primeiro tropeço, ele desmorona. E aí, quem vai te segurar? Como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. E ser dono de si mesmo começa quando você aprende a ser sua melhor companhia. Muita gente acredita que estar só é sinal de fracasso, como se a solidão fosse um castigo, um quarto escuro onde ninguém quer entrar. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo quarto silencioso e vazio pode ser um templo? É no silêncio que a gente escuta as verdades que o barulho esconde.
E quando você se acostuma com sua própria presença, até o vazio ganha forma. Ele deixa de ser ameaça e vira abrigo. A solidão não é o oposto do amor. Às vezes, é o primeiro passo para se amar de verdade. Tem dias em que tudo ao redor parece cobrar de você um personagem. Sorria, agradeça, aceite, esteja disponível. Mas quem é você quando não tem ninguém para agradar? Quando as luzes se apagam e só sobra o reflexo no espelho, é ali que mora sua essência. E é nesse ponto que muita gente trava, porque descobrir quem a gente é sem os olhos dos outros dá medo. Só que fugir disso é viver pela metade, como um ator que decorou todas as falas, mas nunca entendeu o enredo. A verdadeira liberdade começa quando você não depende mais de plateia para existir. Agora respira e pensa nisso aqui. Se você passasse um mês inteiro sem ninguém te elogiar, te visitar, te mandar mensagem, você ainda se sentiria valioso? Ou seu valor depende dessas pequenas doses de validação que o mundo te entrega? O estoicismo ensina que o bem-estar deve vir da nossa relação com o que controlamos. E isso, meu amigo, exclui totalmente a opinião dos outros. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros. Porque ele sabia, a mente do homem livre é um lugar onde ninguém entra sem permissão. Tem um detalhe que pouca gente repara. Quanto mais você corre atrás de aprovação, mais se distancia de si mesmo. É como tentar enxergar o céu com os olhos grudados no chão. Você só vai ver lama, confusão e sombra. Quando você levanta o queixo e encara o que sente, sem filtros, começa a notar que a opinião alheia é só isso. Opinião. Frágil, instável, cheia de ruídos. E o pior, muda o tempo todo. Um dia você é exemplo, no outro é motivo de piada. Se sua paz depender disso, você nunca vai dormir tranquilo. Claro que dói ser rejeitado, ignorado, criticado. A gente é humano. Mas aí vem a chave. Dói, mas não te destrói. A diferença entre sofrer e afundar está em como você lida com a dor. Um estoico não foge do sofrimento. Ele o encara como parte da vida. Não é insensível, é lúcido. Ele sabe que cada crítica pode ser um espelho, mas também pode ser só eco de quem não se conhece. Então ele ouve, pensa e decide. Isso me serve. Se sim, absorve. Se não, deixa passar. Simples, direto, como um rio que desvia da pedra sem se perder. E é nessa postura que mora a independência emocional. Não é se fechar para o mundo, mas não depender dele para respirar. A diferença é sutil, mas profunda. É como andar com guarda-chuva. Você não controla a chuva, mas pode escolher não se molhar. A paz que você procura não vem de evitar os dias nublados, mas de aprender a caminhar por eles sem se despedaçar. Quando isso entra na sua alma, a vida muda de tom. Você começa a viver de dentro para fora. E nesse ponto, meu amigo, o mundo pode até gritar, mas já não te abala. A vida tem um jeito curioso de testar a gente. Justo quando você pensa que está tudo tranquilo, vem uma pancada que te joga no chão. E aí, como reagir? Tem gente que se desespera, que corre pedindo socorro para todo lado, como se só existisse uma saída possível, alguém vir e resolver tudo. Mas e se ninguém vier? E se a ajuda não chegar? É nesse momento que nasce uma pergunta que poucos têm coragem de encarar. O que eu faço agora só comigo mesmo? E é aí que começa o verdadeiro amadurecimento, porque quando tudo falha, sobra você. E quando você se descobre suficiente, algo poderoso acontece. Imagina alguém em meio ao deserto, o sol queimando, sem sombra, sem água, sem ninguém. No começo o desespero bate, mas aos poucos, com a mente limpa, essa pessoa começa a olhar ao redor, encontra uma pedra que pode virar abrigo, escava a areia e acha umidade. Aprende a usar o pouco que tem. Esse deserto é a vida. E a sobrevivência não vem de alguém trazer um helicóptero, mas de você entender que já tem dentro de si o que precisa. A verdadeira força nunca grita. Ela sussurra baixinho quando você acha que não aguenta mais. Tem um ditado antigo que diz: quem espera pelos outros, morre sentado. Pode parecer exagero, mas carrega uma verdade dura. A gente cresce acreditando que precisa do outro para dar certo, que é o chefe que tem que notar, o parceiro que tem que apoiar, o amigo que tem que entender. Mas e se eles não estiverem lá? Vai parar sua vida por causa disso? O estoicismo não diz para você virar pedra, diz para você virar raiz. Firme e profunda, invisível aos olhos dos outros, mas essencial para não cair com o primeiro vento. Uma raiz não depende do aplauso das folhas para continuar crescendo.
E por falar em vento, olha só como ele é traiçoeiro. Um dia sopra a favor, no outro contra. Se sua vida for uma folha solta, você vai onde ele mandar. Mas se for uma vela ajustada, você decide para onde vai, mesmo que o vento seja forte. A autossuficiência é isso. Não é orgulho, nem isolamento. É escolher ser responsável pelo próprio leme. E quando você assume isso, percebe o quanto a sua paz é valiosa demais para ser terceirizada. Porque o preço de depender dos outros é viver num eterno vai e vem emocional. Tem um momento, quase sempre silencioso, em que a ficha cai. Pode ser depois de uma decepção, de um término, de uma traição. Algo dentro de você quebra, mas no meio dos cacos surge uma clareza. Eu não preciso mais disso. Não é revolta, é libertação. Você não deixa de amar, só para de mendigar atenção. Não deixa de se importar, apenas entende que o respeito começa por você. Essa virada é sutil, mas muda tudo. A dor continua, mas não domina. A solidão aparece, mas não assusta, porque agora você sabe, já não está mais refém. E aí vem aquele momento de ouro que os estoicos tanto valorizavam, a introspecção. Sêneca, em suas cartas, falava sobre o hábito de revisar o dia ao final da noite. Era como limpar a alma antes de dormir. Ele fazia isso não para buscar aprovação, mas para entender a si mesmo. E quando você entende quem é o que quer e o que não aceita mais, você se liberta. A liberdade, nesse caso, não é a ausência de correntes. É perceber que elas estavam na sua mente e que a chave sempre esteve no seu bolso. Era só parar de esperar alguém vir abrir a porta. Tem uma coisa que ninguém te conta. Aprender a dizer não é um superpoder escondido em pessoas cansadas. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você diz sim para todo mundo, mais vai dizendo não para si mesmo. É como se sua energia fosse uma vela acesa em dia de ventania. Cada pedido que você aceita só para agradar é mais um sopro tentando apagar a chama que te mantém de pé. E aí, quando você se dá conta, tá exausto, mal-humorado e perdido, sem nem saber como chegou ali. A verdade é dura. Nem todo mundo merece acesso à sua paz. Talvez você tenha sido aquela pessoa que sempre topou tudo, que correu para ajudar, que carregou os problemas dos outros como se fossem seus. No começo parece nobre, mas depois vem o peso. Porque quando você se esquece de se proteger, vira tapete. E tapete bonito também se desgasta com o tempo. Aprender a colocar limite não é egoísmo, é respeito próprio. É como construir um jardim. Você decide quem entra, onde pisa e o que pode ser plantado ali. Quem entra de qualquer jeito arranca flor e joga lixo. Quem respeita colhe sombra e perfume. Agora me escuta. Você não precisa justificar tudo. Dizer não já é uma frase completa. A gente aprendeu a se desculpar por colocar limite, como se a nossa paz fosse algo negociável. Mas não é. Você não é posto de gasolina dos outros. Não precisa se esgotar para encher o tanque emocional de ninguém. O estoicismo nos lembra que tudo que está fora do nosso controle não deve ocupar espaço demais na nossa mente. E muitas vezes, o pedido do outro está exatamente nesse lugar, fora do nosso controle, fora da nossa responsabilidade. Claro que você vai se sentir estranho no começo. Talvez ache que está sendo duro demais, frio até. Mas acredite, quem se incomoda com seus limites geralmente se beneficiava da sua ausência. Pessoas que te amam de verdade entendem quando você diz que precisa de tempo, que não pode ajudar naquele momento, que tem outras prioridades. E sabe o que é mais libertador? Quando você aprende a dizer não, sem se sentir culpado, você começa a dizer sim com mais verdade. Porque o sim que vem depois de um não bem colocado é muito mais leve, muito mais sincero. Tem uma imagem que explica isso melhor do que qualquer teoria. Imagine sua mente como uma casa. Se você deixar a porta sempre aberta, qualquer um entra. Uns tiram o sapato, outros sujam o chão, alguns mexem onde não devem. Mas quando você cria regras, avisa onde pode pisar, oferece só o que pode, essa casa vira um lar, um lugar protegido, com limites claros, onde a energia não se perde, se organiza. A paz é como um móvel de vidro, bonita, delicada e fácil de quebrar se você não prestar atenção em quem anda por perto. E os estoicos sabiam disso com maestria. Epicteto dizia que não somos perturbados pelos fatos, mas pela opinião que formamos sobre eles. Se você se sente mal ao dizer não,
Talvez esteja enxergando a situação com lentes distorcidas. Um favor recusado não é um crime. Uma ausência justificada não é abandono. Às vezes, negar algo ao outro é um grande sim para sua saúde mental. E quando você se acostuma com esse novo olhar, percebe que não precisa de ninguém te aplaudindo para sentir que fez a coisa certa. Já reparou como tem gente que vive numa espécie de corda bamba emocional, se equilibrando entre a necessidade de agradar e o medo de desagradar? É uma dança cansativa, onde cada passo errado vira culpa e cada silêncio alheio vira angústia. Viver assim é como andar com um espelho pendurado no pescoço, tentando adivinhar o reflexo que os outros esperam ver. Mas vamos falar a real. Esse espelho nem sempre mostra quem você é. Mostra só o que os outros querem enxergar. E aí, no meio dessa confusão, você se perde de si. A autoestima que se apoia em aplauso é como castelo de areia. Bonito, mas desmancha no primeiro vento. E não é exagero. Um olhar torto, um comentário atravessado, "você mudou", dito por alguém que não entende sua evolução. E pronto. Você começa a duvidar do próprio valor. Mas olha só, ninguém tem o poder de definir quem você é a partir de um momento. Você é mais do que os seus erros, mais do que os seus acertos, mais até do que os rótulos que colocaram em você. O estoicismo ensina: seu valor não está na boca dos outros, mas na firmeza da sua própria razão. Pensa comigo, se você passar a vida toda buscando a validação alheia, vai acabar mendigando amor em praça pública. Vai ser aquela pessoa que sorri com medo, que se desculpa por existir, que vive com medo de incomodar. E viver assim é um desperdício. É como ter asas e passar a vida inteira engaiolado. A verdadeira confiança nasce quando você entende que não precisa pedir licença para ser quem é. E mais, quando você entende que ninguém pode te dar aquilo que só você pode construir, o respeito por si mesmo. Talvez você esteja cansado, não de trabalhar, não de acordar cedo, mas de tentar provar o tempo todo que é suficiente. Cansado de se explicar, de se moldar, de ser metade. E é aqui que entra uma virada silenciosa, mas profunda: a gratidão por si. Já tentou agradecer a si mesmo hoje? Não pelo que conquistou, mas por ter aguentado, por ter continuado mesmo sem aplausos. Essa gratidão interna é como acender uma vela num quarto escuro. Não ilumina tudo, mas mostra o caminho. Epicteto, com sua sabedoria cortante, dizia que não importa o que os outros pensam, mas o que você pensa sobre si mesmo. E isso muda tudo. Se você aprende a confiar na sua própria avaliação, as críticas dos outros deixam de ser muralhas e viram degraus. Você ouve, analisa e segue, sem precisar se esconder, sem precisar atacar. A calma vira sua armadura e a serenidade sua resposta. É como caminhar em meio à tempestade sem se molhar por dentro. Por isso, ao invés de buscar espelhos nos olhos dos outros, aprenda a se enxergar por dentro. Pode ser desconfortável no começo, eu sei. Tem dias que a gente se olha e não gosta do que vê. Mas se você não tiver coragem de se encarar, como vai crescer? O autoconhecimento dói, mas liberta. E quando você começa a entender suas feridas, suas sombras, seus desejos mais profundos, deixa de se contentar com migalhas, porque descobre que você não precisa de ninguém para se completar. Só precisa de si inteiro, mesmo que com cicatrizes. Tem um barulho que ninguém ouve, mas que pode enlouquecer: o barulho de dentro. Aquela mistura de pensamentos acelerados, lembranças que doem e cobranças invisíveis. É como um rádio que não desliga, sintonizado num canal que só transmite preocupação. A mente da gente vira uma avenida em hora de pico, e a gente ali no meio, tentando atravessar sem ser atropelado. O silêncio nesse cenário parece até assustador, mas é justamente nele que mora a cura, porque quando tudo for à cala, o que sobra é você, cru, real, sem filtro. E é nesse encontro que começa o processo de verdade. Ficar em silêncio é como mergulhar num lago profundo. No começo, a superfície engana, parece calmo, mas quando você desce, percebe o quanto de bagunça existe lá no fundo, e não tem como limpar o que você finge que não vê. É ali que você descobre o quanto anda se distraindo de si mesmo. O celular, os vídeos, as conversas, até as tarefas do dia a dia, tudo isso vira um tipo de anestesia. Mas chega uma hora em que o efeito passa. E o que sobra é aquele vazio que você tentou evitar.
A boa notícia: esse vazio pode virar campo fértil se você tiver coragem de plantar algo novo ali. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo como um menino em crise, não porque era fraco, mas porque sabia que o silêncio era seu conselheiro mais honesto. Ele não escrevia para os outros, escrevia para lembrar quem ele era, o que importava, o que precisava suportar. E é por isso que suas palavras ainda ecoam séculos depois, porque nasceram da quietude, não da vaidade. Quando você para e escreve o que sente, ou simplesmente observa sem julgar, descobre que não está tão perdido quanto pensava. Só estava abafado demais pelo barulho do mundo. Agora pensa num rio. Ele não faz força para correr, ele apenas flui. Mas tenta barrar esse rio, prender sua correnteza. A água começa a se acumular, se agitar, se revoltar. Com a gente é igual. Quando a gente não escuta o que está dentro, quando reprime, ignora ou disfarça, uma hora transborda. E aí vem o colapso, a crise, o rompimento. O silêncio é como a nascente do rio, discreto, escondido, mas essencial. Quem aprende a beber dessa água limpa, entende que a tranquilidade não é ausência de dor, mas presença de consciência. O estoicismo nunca falou em eliminar as emoções, falou em não ser escravo delas. E isso começa quando você aprende a ouvir o que sente, sem virar refém disso. É como um pai que escuta o filho chorando, mas não sai correndo em pânico. Ele acolhe, entende, mas não se desespera. Você pode fazer o mesmo consigo, pode sentir medo, raiva, tristeza e ainda assim manter a calma, porque você entendeu que emoções são visitantes, não donos da casa. E se você souber recebê-las sem se entregar, elas vão embora no tempo certo. Então, se puder, experimente o silêncio, nem que seja por 5 minutos. Desliga tudo, senta, respira. No começo vai parecer inútil, depois desconfortável, mas aos poucos você vai perceber que existe um mundo inteiro dentro de você. Um mundo que não grita, que não implora, mas que carrega respostas que você nunca ouviu. E é nesse espaço, entre um pensamento e outro, que a liberdade começa a nascer. A liberdade de não precisar de ninguém para sentir que está inteiro. Já parou para pensar de onde vem essa ideia de que alguém vai te salvar? Parece que desde pequeno plantaram isso na nossa cabeça. O herói do filme, o príncipe da história, o guru iluminado que vai descer do céu com a resposta certa. E a gente cresceu esperando que alguém nos veja, nos entenda, nos tire do fundo do poço. Mas deixa eu te contar um segredo que pode doer no começo, mas liberta no fim. Ninguém vai te salvar. Não porque o mundo é cruel, mas porque o único capaz de entender a bagunça aqui dentro é você. A verdade é que todo mundo está lutando sua própria guerra. Por mais que alguém queira te ajudar, tem batalhas que são suas e de mais ninguém. É como uma ferida por dentro. O outro pode te oferecer uma pomada, um curativo, mas só você sente a dor. Só você sabe onde dói. E quando você entende isso, não vira uma pedra, vira uma rocha, firme, consciente e presente. A espera termina. E no lugar da dependência, nasce o protagonismo. Porque viver esperando ser salvo é como se esconder da própria sombra. Ela vai com você, para onde for. O estoicismo trata disso com uma clareza desconcertante. Ele não te promete salvação, te entrega responsabilidade. E isso para muita gente é pesado demais, porque dá trabalho. Mas também é o único caminho real de liberdade. Ao invés de pedir que o mundo mude, você muda. Ao invés de culpar os outros, você age. E nessa inversão silenciosa, você começa a entender que o controle que importa não está no que acontece, mas no jeito como você responde. É uma arte. Uma arte de viver com propósito mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. Agora imagina o seguinte: você está afundando, preso num mar revolto. Vem alguém e joga uma boia. Você agarra com força, claro, mas depois de um tempo percebe que a boia não vai te levar até a praia. Vai te manter flutuando, só isso. Se quiser sair daquilo, vai ter que nadar. Com medo, com cansaço, com correnteza. Mas é o seu esforço que vai te levar de volta para a terra firme. A boia ajuda, mas não resolve. E é assim com as pessoas também. Elas podem te apoiar, mas não caminham por você. Tem uma hora em que você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Não porque você virou outra pessoa, mas porque finalmente tirou as máscaras. E olha, esse momento pode ser assustador.
ver suas falhas, suas fraquezas, suas dores expostas. Mas também é um momento de glória, porque agora você tem nas mãos a matéria-prima da sua reconstrução. Não é mais sobre esconder, é sobre aceitar, trabalhar, transformar. Como uma casa antiga que você decide reformar. Dá trabalho, faz bagunça, mas depois vira lar. Marco Aurélio escreveu algo que parece ter sido feito para esse exato momento. Se está em suas mãos, por que você ainda está esperando os outros? Essa frase bate como martelo, porque desmonta a desculpa, a preguiça, a esperança infantil de que a mudança vai vir de fora. E no lugar disso, ela aponta o dedo para você, mas não como acusação, como chamado. Como um toque no ombro dizendo, levanta, já passou da hora. O herói que você tanto procura nem sempre foi você. Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo. É aquele peso invisível que a gente carrega no peito, mesmo depois de dormir bem. Parece uma mochila cheia de coisas que não são nossas, mas que a gente insiste em levar. Expectativas, frustrações, cobranças, relacionamentos que já acabaram, mas continuam habitando a mente. Acordar todo dia com esse peso é como tentar correr com pedras amarradas nas pernas. E a pergunta é, por que você continua carregando o que deveria ter deixado para trás? Muita gente pensa que para evoluir é preciso acumular. Mais livros, mais amigos, mais experiências, mais tarefas. Mas às vezes crescer é justamente o contrário. É soltar. É fazer uma faxina interna e perceber que o excesso te paralisa. O estoicismo fala muito sobre isso. O que não depende de você deve ser deixado de lado. Porque se você não pode mudar, ajustar ou controlar algo, manter isso dentro da sua mente é como tentar apagar fogo com gasolina. Você só aumenta o caos. Pensa num guarda-roupa lotado. Tem peça que você não usa há anos, mas continua lá, ocupando espaço. Medos antigos, promessas quebradas, amizades que viraram fantasmas, tudo isso segue ali, empilhado. E o mais trágico? Você deixa de colocar coisas novas porque não tem onde guardar. A mente funciona igual. Se você não limpa, não renova. E se não renova, vive preso no passado. É como se tentasse andar de bicicleta com a corrente enferrujada. Uma hora vai travar. Mas como soltar o que nos prende? Começa com uma pergunta honesta. Isso ainda me serve? Se a resposta for não, agradece mentalmente e deixa ir. Sem mágoa, sem culpa, sem teatrinho. Soltar é ato de coragem, não de fraqueza, porque às vezes a dor do apego é maior que a dor da perda. E quando você finalmente se permite viver sem aquele peso, descobre uma leveza que chega sem aviso, como uma brisa num dia quente, inesperada e necessária. Tem também aquelas pessoas que só sabem sugar. Você já deve ter conhecido alguém assim. Quando chega, traz drama. Quando fala, reclama. Quando vai embora, deixa um rastro de cansaço. A boa educação diz para aguentar, mas a boa saúde emocional diz para proteger. O estoico não se fecha ao mundo, mas também não se expõe ao que destrói sua paz. Ele escolhe com sabedoria onde coloca sua atenção, porque energia é como água. Se você derrama no chão, vai faltar no copo. A verdade é simples e profunda. Você não precisa de tudo, nem de todos. Você precisa da sua sanidade, da sua tranquilidade, da sua verdade. Todo o resto pode ir sendo deixado no caminho como quem tira os sapatos apertados depois de um dia longo. No começo parece estranho, mas depois é só alívio. E aí, com os pés livres, você descobre que pode andar mais longe, com menos, com leveza, com você inteiro e nada mais. Liberdade, uma palavra que brilha no discurso de muita gente, mas que, na prática, assusta, porque ser livre de verdade não é fazer o que quer na hora que quer. Isso é impulso, não liberdade. A liberdade real é silenciosa, exige disciplina e cobra responsabilidade. É como andar sem muletas pela primeira vez. Dá medo, treme as pernas, mas também te ensina que você pode mais do que pensava. Só que tem um detalhe que ninguém comenta. Essa liberdade tem um preço, e não é barato. A primeira cobrança vem do bolso. Sim, porque enquanto sua vida financeira estiver na mão dos outros, suas escolhas também vão estar. É como viver com uma coleira invisível no pescoço. O cartão de crédito parece amigo, mas se você não souber usar, vira carrasco. E aí, todo fim de mês, lá está você, refém de boletos, dívidas e promessas de uma vida
que não cabe no que você ganha. O estoicismo nunca romantizou a pobreza. Ele falava de simplicidade, de saber viver com pouco, mas com dignidade, porque quem se contenta com o essencial é mais livre que o milionário escravo de suas vaidades. A segunda cobrança é emocional, porque para ser livre, você vai ter que aprender a dizer não, como já vimos, e mais que isso, vai ter que aguentar o desconforto que vem depois. Gente se afastando, críticas, olhares atravessados. Liberdade cobra coragem. E coragem, muitas vezes, é ficar firme mesmo quando a solidão bate. Mas quer saber? A paz de decidir por você mesmo vale mais do que qualquer companhia forçada. É como dormir em silêncio depois de anos ouvindo barulho. Estranho no começo, mas depois vira alívio. A terceira cobrança é interna. Viver livre significa olhar nos próprios olhos e assumir as rédeas. Não dá mais para culpar o chefe, o governo, os pais, o parceiro. Tudo bem, eles influenciam. Mas no fim das contas é você quem escolhe continuar ou mudar. Marco Aurélio dizia que o poder de mudar está dentro de nós. E isso não é papo de autoajuda, é uma constatação prática. Quem não aceita essa verdade continua vivendo como folha ao vento, esperando que a vida o leve. Mas o vento não tem planos para você. Você é quem precisa decidir o rumo. É engraçado como tem gente que se diz livre só porque pode sair a hora que quiser, postar o que quiser, comer o que quiser, mas vive preso em dívidas, em relacionamentos tóxicos, em padrões que nem sabe de onde vieram. Isso não é liberdade, é só descontrole disfarçado. A liberdade genuína tem raiz na consciência. Ela sabe onde pisa, o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. E quando essa clareza chega, meu amigo, não tem volta. Você até pode escorregar de vez em quando, mas nunca mais se permite viver acorrentado. Então, se você quer mesmo ser livre, comece pelo básico. Saiba quanto você ganha, quanto você gasta e onde seu dinheiro escorre sem você perceber. Faça escolhas com o coração e a cabeça juntos. E, acima de tudo, pergunte-se sempre: eu estou vivendo do meu jeito ou do jeito que disseram que eu devia viver? A resposta pode doer, mas também pode ser o início de uma nova história. Uma história onde o protagonista é você, e não os boletos, as opiniões ou as pressões que o mundo joga no seu colo. Sabe aquele velho hábito de entregar a chave da sua felicidade na mão dos outros? Pois é, quase todo mundo já fez isso. Acreditou que só seria feliz se o outro mudasse, se voltasse, se fizesse diferente. E enquanto isso, o tempo passa. Passa e você fica parado, como quem espera o sol nascer na direção errada. A verdade é que a felicidade não é presente que se ganha, é construção que se faz. Tijolinho por tijolinho, dia após dia, mesmo que ninguém aplauda. É curioso como a gente se acostuma a viver como se estivesse sempre devendo alguma coisa. Um sorriso para manter a paz, um favor para evitar conflito, uma palavra engolida para não magoar. E nessa brincadeira vai morrendo por dentro, aos poucos, silenciosamente. Até que um dia, do nada, você explode. E aí vem a pergunta: onde foi que eu me perdi? A resposta está ali, escondida nos pequenos nãos que você nunca disse, nas vontades engavetadas, na sua voz calada para caber na vontade dos outros. O estoicismo é uma luz nesse túnel abafado. Ele te diz que o que está fora do seu controle não pode definir sua paz. E aí você entende: ninguém pode te dar aquilo que você mesmo ainda não se ofereceu. Respeito, amor, cuidado, descanso. Tudo começa em você. Esperar que o outro te faça feliz é como plantar num vaso quebrado. Por mais bonita que a flor nasça, ela não vai durar, porque a base está frágil, está incompleta. E se o solo não é firme, até o carinho vira peso. Imagina uma criança esperando a mãe aparecer no portão da escola, o coração ansioso, o olho fixo, o tempo passando devagar. Agora imagine que essa espera dura não só minutos, mas anos. Esperar que alguém preencha sua vida é isso, um recreio eterno sem campainha de volta. Uma espera que cansa, que seca por dentro. E quando finalmente a gente percebe que a mãe não vem, ou que quem vem não é quem a gente idealizou, a frustração vira raiva, e a raiva vira amargura. Mas e se, em vez de esperar, você pegasse a própria mochila e fosse embora sozinho? Não é frieza, é maturidade.
É parar de terceirizar o que é responsabilidade sua. A alegria que você procura não está num abraço, num elogio, num eu te amo. Essas coisas são lindas, claro, mas são extras. São o tempero, não o alimento. Quem vive só de tempero, uma hora adoece. A comida de verdade é feita de presença. Sua presença. Sua capacidade de olhar para si com gentileza e dizer, eu me basto. E se alguém quiser caminhar comigo, ótimo. Mas se não quiser, eu continuo mesmo assim. Epicteto foi direto quando escreveu, enquanto você depender de algo que não controla, você será escravo. Duro? Pode ser, mas libertador também. Porque quando você entende isso, começa a caminhar mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de carregar o mundo nas costas. E nessa nova rota, cada passo seu deixa de ser cobrança e vira celebração. Não importa se tem gente te acompanhando ou não. A estrada é sua, o ritmo é seu, e a chegada também será. Já aconteceu de você estar rodeado de pessoas, mas sentir como se estivesse sozinho? Isso acontece mais do que se imagina. A solidão verdadeira não é a ausência de gente, é a ausência de conexão. É como estar numa festa cheia, mas com a alma vazia. E aí vem a confusão. Será que eu sou o problema? Será que estou ficando insensível? Mas não. O que está acontecendo é que você parou de aceitar relações rasas. Começou a perceber que presença física não garante presença emocional. E essa percepção, apesar de dolorosa, é o começo da sua libertação. Tem uma cena que define bem isso. Você senta no sofá ao lado de alguém, conversa, sorri, mas sai dali com uma sensação estranha, um eco no peito, como se tivesse falado, mas não sido ouvido, como se tivesse se mostrado, mas ninguém tivesse realmente te enxergado. Aí você entende, não é que você precise de companhia, é que você precisa de verdade. E isso, meu amigo, é artigo raro. Quando se dá conta disso, o silêncio começa a ter um gosto diferente. Ele para de ser castigo e passa a ser abrigo. O estoicismo sempre tratou o silêncio como ferramenta, não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem escolhe o que vale a pena ser dito. Marco Aurélio, mesmo cercado de senadores, soldados e bajuladores, escrevia para si com uma honestidade brutal. Ele não se escondia no barulho, ele se encontrava no silêncio. E isso é algo que a gente precisa resgatar. A capacidade de estar só, sem sentir que falta algo. Porque muitas vezes, o que falta não é alguém. É coragem de se encarar de frente. Quando você começa a valorizar o silêncio, descobre que ele te devolve algo que o barulho roubou. Clareza. As ideias se organizam, os sentimentos se revelam, as feridas aparecem, mas não para te machucar, e sim para serem curadas. É como mergulhar num lago calmo depois de dias andando na areia quente. A água é estranha no início, mas depois acolhe, refresca, acalma. A mente precisa disso. O coração então nem se fala. E o mais curioso, quanto mais confortável você fica consigo mesmo, mais seletivo se torna. Não por arrogância, mas por amor próprio. Você começa a perceber que nem todo convite é encontro, que nem toda conversa é troca. E aí, com naturalidade, vai se afastando do que pesa, do que força, do que desgasta. Vai ficando mais leve, mais inteiro, mais você. E quem te estranha nessa fase é porque só conhecia a sua versão moldada, aquela que se encaixava nos moldes alheios. Tem uma força imensa em ser sua própria companhia. Não é orgulho, nem isolamento. É um tipo de independência que não grita, mas se impõe. Como uma árvore que cresce silenciosa, mas firma raízes tão profundas que nem a tempestade arranca. Quando você chega nesse ponto, o mundo pode até te oferecer 1000 distrações, mas você já não se vende por pouco. Já entendeu que quem se basta não vive esperando aplausos, vive em paz. E paz, meu amigo, é o bem mais raro que alguém pode conquistar. Algumas pessoas só descobrem o valor da própria presença quando são deixadas sozinhas. É como se a ausência dos outros acendesse uma luz que estava apagada fazia tempo. No começo é um choque. O silêncio vira um espelho cruel e tudo o que você tentou esconder aparece. Medos, inseguranças, dúvidas, tudo vem à tona, mas respira. Esse desconforto é só a limpeza inicial. É como varrer um porão cheio de poeira. Você espirra, se irrita, mas depois enxerga o chão. E perceber o chão é o primeiro passo para caminhar de novo com firmeza.
Sabe aquela ideia de que a gente precisa de alguém para ser feliz? Pois é, venderam isso como verdade absoluta. Fizeram parecer que estar só é falha, que estar em silêncio é vazio. Mas vamos ser sinceros. Quantas vezes você já se sentiu mais só acompanhado do que em momentos de solitude? A companhia errada é barulhenta e rouba energia. A solidão bem vivida é silenciosa e recarrega. O estoicismo não ensina a evitar pessoas, mas a não depender delas. Ensina que é melhor andar sozinho com lucidez do que acompanhado pela ilusão. Imagine um barco no meio do mar. Ele não precisa de outro barco ao lado para seguir viagem. Precisa de direção, de equilíbrio, de atenção ao vento. Assim também é a vida. Se você sabe onde está indo, se conhece seus limites e fortalezas, não importa quem está ou não está ao lado. A presença do outro pode ser um bônus, mas nunca deve ser a bússola. A bússola é sua, e só funciona se você parar de girar em torno de expectativas alheias. Tem gente que vive fazendo malabarismo emocional, tentando agradar, sustentar relações, se moldar ao que esperam. É um show cansativo, e o pior, ninguém aplaude. Quando você tropeça, somem. Quando você muda, criticam. Quando você se impõe, chamam de egoísta. Mas sabe o que é isso? Reflexo do medo que os outros têm de quem se encontra. Porque quem se encontra não aceita mais migalha. E isso assusta quem só aprendeu a negociar afeto. Aos poucos, você vai aprendendo que estar em paz com a própria presença é um privilégio, que ir ao cinema sozinho não é fracasso, que jantar em silêncio não é tristeza, que ter tempo para refletir não é preguiça, é sabedoria. Sêneca dizia que não é livre aquele que depende da multidão para se sentir bem. E olha, ele tinha razão. A liberdade começa quando a gente se sente confortável na própria pele, quando não se precisa de plateia para viver com propósito. A grande virada acontece quando você percebe que estar sozinho não significa estar perdido. Significa estar disponível para si mesmo. Significa ter espaço para ouvir sua intuição, para revisar escolhas, para reorganizar prioridades. E esse reencontro, ainda que solitário, é cheio de beleza. É como voltar para casa depois de anos longe. As paredes estão empoeiradas, as janelas emperradas, mas o lar ainda é seu. E aos poucos, com cuidado, você limpa tudo. E quando menos espera, percebe. Nunca precisou sair de si para se encontrar. Tem uma força que cresce no silêncio, bem ali onde ninguém está olhando. Ela não se anuncia, não pede atenção, não faz estardalhaço. Vai surgindo devagar, no cansaço de quem já se curvou demais, no olhar de quem decidiu parar de esperar e começar a construir. Essa força tem nome: autonomia. Não aquela que grita, não preciso de ninguém, como quem cospe raiva, mas a que sussurra, eu me basto, com serenidade. A autonomia não te isola, ela te ancora, te permite escolher com quem estar, não por carência, mas por afinidade. O mundo te cobra sorrisos e respostas. Mas quando você começa a se ouvir mais do que escutar os ruídos de fora, algo muda. Aquele velho medo de ficar só começa a desaparecer. Você já não aceita qualquer presença só para preencher o vazio. Aprende a selecionar com quem vale a pena dividir a vida. É como limpar uma estante antiga. Tira o pó, doa o que não serve mais, guarda só o essencial. E o essencial, a gente logo descobre, cabe em pouco espaço. E quase nunca é gente demais. O estoicismo fala muito sobre isso. Ele ensina que a raiz da dor não está nos fatos, mas na interpretação que damos a eles. Então, se você vive achando que estar só é castigo, vai se sentir punido. Mas se enxerga isso como um tempo de lapidação, de reencontro, de reconstrução, tudo muda. Marco Aurélio escreveu que nós nos tornamos aquilo que nossos pensamentos constroem. Então por que não construir uma versão sua que não precise mais de amarras, de confirmações, de plateias? Imagina uma fogueira feita no alto da serra. Ninguém ao redor, só você, o vento e o som das chamas estalando. Aquela luz, ainda que pequena, espanta a escuridão. E é essa luz que você aprende a acender dentro de si. Não vai iluminar o mundo inteiro, mas será suficiente para te guiar. Essa chama interior se alimenta de momentos simples, uma xícara de café quente num dia frio, um pôr do sol sem pressa, um livro que te toca sem alarde. Quando você aprende a valorizar isso, as exigências externas perdem força.
O luxo se torna presença. O excesso vira ruído. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Aquela fase em que parece que tudo esfriou, que os laços afrouxaram, que as portas se fecharam. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem portas que se fecham para você aprender a construir janelas. E por essas janelas, você enxerga horizontes que nunca teria visto se continuasse preso à sala apertada da zona de conforto. O que hoje parece abandono, amanhã pode ser recomeço. E recomeçar exige coragem, mas também te devolve algo que ninguém pode te dar: escolha. É aqui que a gente entende que a vida não é sobre precisar dos outros, mas sobre poder compartilhar com eles o que transborda. Não é sobre preencher buracos com presenças vazias, mas sobre fortalecer tanto suas raízes que qualquer conexão vira somatória e não muleta. Como disse Epicteto, o homem livre é aquele que não espera nada dos outros. E quando você chega nesse ponto, o que vem de fora é bem-vindo, mas nunca mais essencial. Porque o essencial, esse já está aí dentro, só esperando você lembrar. Tem uma coisa que poucos percebem. Quando você aprende a caminhar com os próprios pés, muita gente começa a se afastar. Não porque você fez algo errado, mas porque deixou de ser útil para quem se acostumou com a sua dependência. É estranho, né? A liberdade que você conquista pode incomodar quem só sabia lidar com você frágil. Mas não se assuste. Isso é sinal de crescimento. Quando você para de se curvar, os que só sabiam te olhar de cima ficam desconfortáveis. É comum, nessa fase, sentir-se deslocado, como se estivesse no meio do caminho, sem mais pertencer ao velho mundo, mas ainda não totalmente adaptado ao novo. E tudo bem. Crescimento é isso mesmo, desconfortável, silencioso, às vezes solitário. Mas olha só, a lagarta também acha que o mundo acabou quando entra no casulo. Mal sabe ela que está prestes a voar. A transição assusta, mas o que vem depois vale cada dor no processo. Porque é nessa travessia que a sua identidade começa a se consolidar, não mais no reflexo dos outros, mas no seu próprio olhar. O estoicismo ensina que o sofrimento nasce do apego. E o apego nem sempre é a alguém. Às vezes é a uma versão sua que já não faz mais sentido. Você se acostumou a ser quem agrada, quem aceita, quem cede, mas agora começou a perceber que isso custa caro, custa sua paz. E aí vem o rompimento. Não com as pessoas, mas com o papel que você representava. De repente você não está mais disposto a fingir. E ser honesto consigo mesmo é a maior forma de respeito. Tem gente que vai dizer que você mudou. E é verdade, mudou mesmo. Deixou de ser aquele que se calava para manter a harmonia, que sorria para evitar conflito, que aceitava tudo para não ser rejeitado. Hoje, você pensa 2 vezes antes de ceder, questiona, escolhe, define limites. E isso incomoda. Porque o novo assusta quem ainda vive na velha dinâmica. Mas não volte para caber onde já não te serve mais. Não encolha a alma para continuar num lugar onde você já não se sente inteiro. É nesse ponto que você começa a entender que respeito e admiração não se imploram, se constroem. E quem não souber te oferecer isso, não merece seu esforço. A sua presença é valiosa demais para ser entregue onde não há reciprocidade. Como um perfume raro que se perde se usado à toa. Seja seletivo com sua energia. Guarde-a para quem realmente te enxerga, não só te consome. Isso não é arrogância, é sabedoria emocional, é maturidade estoica. E sabe o que é mais bonito? Quando você começa a atrair pessoas que te encontram do jeito que você é, sem precisar se encolher, se esconder, se modificar. Gente que soma, que respeita, que cresce junto. Porque a sua evolução espanta quem só sabia lidar com você em versão reduzida, mas também abre espaço para quem estava na mesma jornada silenciosa. E quando esses encontros acontecem, a solidão vira escolha e nunca mais castigo. Chega uma fase da vida em que o silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser alívio. Aquela paz de não precisar se explicar, de não ter que responder mensagem no impulso, de simplesmente respirar sem pensar na próxima cobrança. O mundo corre lá fora, mas dentro de você, tudo desacelera. É como desligar as notificações da alma. E quando isso acontece, você percebe o quanto vivia no piloto automático, reagindo a tudo e a todos, como se estivesse sempre em dívida com o mundo. Nesse espaço novo que se abre,
Você começa a enxergar com mais clareza. Coisas que antes pareciam urgentes, agora não fazem mais sentido. Opiniões que te abalavam hoje nem chegam a encostar. É como se, finalmente, você tivesse aprendido a filtrar o que entra na sua mente. O estoicismo chama isso de domínio interior. Não se trata de controlar o mundo, mas de não ser dominado por ele. Uma espécie de escudo invisível que nasce do autoconhecimento. E esse escudo não te isola, ele te protege. Pensa numa casa em reforma. Para construir algo sólido, às vezes é preciso derrubar tudo. Tirar os móveis antigos, rasgar os papéis de parede, quebrar o que está podre por trás da tinta. É barulhento, bagunçado, solitário, mas necessário. O mesmo vale para a alma. Tem dores que a gente precisa revisitar para entender. Tem relações que precisam acabar para que outras possam começar. Tem muros que precisam ruir para que o sol entre de novo. E isso não é fraqueza, é maturidade. É saber que não dá para se reinventar sem antes se despir do que não serve mais. Acontece que muita gente confunde isso com frieza. Quando você para de correr atrás, de se justificar, de tentar agradar o tempo todo, vem alguém e diz que você está diferente, mais seco, mais distante. Mas não é distância, é centramento, não é frieza, é foco. Você simplesmente cansou de viver em função de expectativas que nunca foram suas. Agora, cada passo é pensado, cada palavra é medida, cada escolha tem um porquê. E isso incomoda quem estava acostumado com a sua versão submissa. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos afetam, mas a forma como as percebemos. E essa mudança de percepção é brutal. De repente, o que te tirava o sono vira só um detalhe. O que te prendia vira só uma lembrança. O que parecia insuportável vira aprendizado. E isso não é mágica. É processo. É repetição. É levantar 1000 vezes, até que um dia, do nada, você percebe que não caiu mais. E essa percepção é como um sussurro da alma dizendo: você está pronto. A partir daí, algo muito valioso acontece. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa ser o mais amado, o mais produtivo, o mais admirado. Basta ser coerente com o que sente. E quando essa coerência se instala, o mundo pode até tentar te abalar, mas você já não desaba, porque agora existe uma estrutura firme aí dentro. Uma estrutura feita de escolhas conscientes, de perdas necessárias, de silêncios bem vividos. E essa estrutura não depende de ninguém para continuar de pé. Tem um momento na vida em que você para de querer ser compreendido, não por arrogância, mas por lucidez. Você percebe que nem todo mundo vai entender suas escolhas, seus silêncios, seus limites. E tudo bem, não é obrigação de ninguém te decifrar. Quando isso acontece, um peso enorme cai das costas. A necessidade de explicação desaparece e no lugar dela nasce uma liberdade nova, feita de aceitação. Você passa a viver mais leve, mais solto, mais inteiro. Aí vem aquele susto. Mas e se me julgarem? E se julgarem, julgaram. A verdade é que vão te julgar de qualquer jeito. Por falar demais ou por calar, por ficar ou por ir, por ceder ou por resistir. Então, se é para ser julgado, que seja por ser verdadeiro. Marco Aurélio dizia que não devemos viver como se fôssemos imortais, adiando quem somos em nome da aprovação alheia. A vida é breve demais para ser vivida com medo de olhar torto. É nesse ponto que você entende que não precisa mais participar de todo debate, responder toda provocação, aceitar toda crítica. Você passa a escolher suas batalhas com mais sabedoria. E isso, meu amigo, é um sinal claro de evolução. É como um guerreiro que aprendeu que nem todo golpe precisa ser revidado. Tem horas em que a melhor resposta é o silêncio. E esse silêncio, ao contrário do que pensam, não é covardia, é domínio. É a arte estoica de agir com propósito, não por impulso. Pensa numa árvore velha, dessas que já enfrentaram muitas tempestades. Ela não treme por qualquer ventania. Ela sabe que algumas folhas vão cair, sabe que galhos podem quebrar, mas confia nas raízes. Assim também é o homem que aprendeu a confiar em si. Ele pode até balançar por fora, mas por dentro permanece firme. E isso não se aprende em livros, nem com conselhos prontos. Se aprende vivendo, errando, recuando, tentando de novo. É um processo invisível, mas poderoso.
Tem um ponto nessa jornada em que você se torna seu próprio abrigo. Quando o mundo fecha as portas, você se recolhe e se cuida. Não espera mais colo para chorar, nem palmas para sorrir. Porque você entendeu que é possível, sim, viver bem com sua própria presença. O que antes parecia solidão agora é reencontro. O que parecia vazio, agora é espaço. E nesse espaço nasce algo raro, a paz de não depender. O estoicismo chama isso de autarquia, uma independência interior que transforma a forma como você vê tudo ao redor. E aí, curiosamente, quanto mais você se basta, mais relações verdadeiras surgem. Porque quem é inteiro atrai quem também é, não por necessidade, mas por afinidade. Os encontros ficam mais leves, mais honestos, mais profundos, e os desencontros deixam de machucar tanto, porque você já não projeta no outro o que só você pode se dar. Você não precisa mais ser salvo, nem salvar ninguém. Você só caminha, e quem quiser caminhar junto que venha. Mas agora o ritmo é seu. E isso é liberdade. Algumas pessoas vão olhar para o seu silêncio e achar que é desprezo. Vão ver sua firmeza como frieza, sua autonomia como arrogância. Mas o que elas não enxergam é o quanto você teve que se reconstruir para chegar até aqui. Não sabem dos dias em que você quis gritar, mas escolheu respirar fundo, dos momentos em que poderia ter revidado, mas preferiu seguir em paz. A maioria vê só o resultado, mas ignora o processo. E é por isso que você não deve se explicar. Quem viu sua dor de perto não precisa de legenda. E quem nunca se importou não vai entender mesmo com todas as palavras do mundo. É curioso como o mundo nos ensina a ser barulhento, a se justificar, se provar, se vender, mas o estoicismo ensina o oposto. A virtude não precisa de plateia. O valor de uma ação está nela mesma e não no reconhecimento que recebe. Epicteto dizia que quem vive para agradar os outros é prisioneiro de correntes invisíveis. E se tem uma prisão difícil de escapar, é essa onde a chave fica na mão de quem nem sempre te valoriza. Quando você entende isso, começa a cortar essas correntes, uma por uma. Você começa dizendo não onde antes dizia talvez. Depois para de rir de piadas que não têm graça, de forçar simpatia onde não sente conexão. Aos poucos vai deixando de caber onde já não faz sentido. E sim, isso assusta, porque no começo, esse processo de se reencontrar parece perda. Você perde algumas pessoas, alguns lugares, algumas conversas, mas com o tempo percebe que não perdeu. Se libertou. Aquilo não era seu, era um papel que você representava. E agora, finalmente, o palco está vazio para você ser quem é. Tem uma metáfora que explica bem isso, a da borboleta que sai do casulo. Ela não se apressa, respeita o tempo, a pressão, o incômodo, porque sabe que se sair antes da hora, suas asas não terão força. E se alguém tentar ajudar quebrando o casulo, ela morre. Crescer dói, exige paciência. Mas o voo que vem depois, esse ninguém tira. Quando você cria suas próprias asas, já não aceita mais andar onde só te querem rastejando. O silêncio também te ensina algo sutil, a identificar quem fica mesmo quando você para de agradar. Tem gente que só se aproxima quando tudo vai bem, quando você está rindo, cedendo, sendo útil, mas quando você começa a se proteger, a dizer chega, essas pessoas desaparecem. E isso não é tragédia, é filtro. A dor de ver quem não era de verdade se afastar é menor do que a dor de manter perto quem só te machuca devagar. No fim das contas, o que sobra é o que importa. E o que importa, permanece. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando deixamos de lado o que não nos pertence. E isso vale para tudo. Sentimentos emprestados, expectativas alheias, padrões impostos. Quando você solta o que não é seu, fica mais leve. E com menos peso, caminha melhor. Não significa que a jornada será fácil, mas será verdadeira. E verdade, hoje em dia, é luxo. Um luxo que não se compra, se conquista um passo de cada vez, em silêncio, com coragem. E com a certeza de que, no fim das contas, você nunca precisou de ninguém para ser completo, só de si mesmo, inteiro. Tem um tipo de força que ninguém vê, mas que segura você de pé quando tudo parece querer te derrubar. É aquela força que nasce no fundo do peito, quando você entende que não pode mais depender de promessas, de elogios, de mãos estendidas, porque às vezes elas simplesmente não vêm. E é aí,
bem nesse ponto de silêncio absoluto, que você escuta a voz que realmente importa, a sua. A maioria das pessoas vive esperando ser empurrada, guiada, resgatada, mas quem aprende a caminhar com as próprias pernas descobre que a liberdade começa quando a espera termina. Pensa em quantas vezes você engoliu o que sentia só para manter um ambiente leve. Quantas vezes preferiu ficar em segundo plano, achando que isso era humildade, quando na verdade era medo. Medo de incomodar, de perder, de ser rejeitado. Mas chega uma hora em que a alma cansa. Cansa de se dobrar, de se calar, de fingir. E quando esse cansaço explode em silêncio, o mundo chama de frieza. Só que não é frieza. É um tipo de maturidade que só vem depois de muita dor. Uma maturidade que escolhe a paz, mesmo quando a paz significa abrir mão de algumas pessoas. O estoicismo trata disso sem floreios. Ele diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. A diferença está na forma como você responde ao que a vida joga no seu colo. Pode se desesperar, culpar o mundo, ou pode respirar fundo e perguntar: o que ainda depende de mim? Porque no fim, é isso que te salva, ter um foco interno, um centro que não balança, mesmo quando tudo ao redor treme. É esse centro que os estoicos cultivavam. Um espaço onde a alma encontra abrigo, mesmo nos dias mais cinzentos. É engraçado como as pessoas acham que força é gritar mais alto, bater na mesa, impor presença. Mas a verdadeira força está naquele que consegue segurar a raiva, digerir a mágoa e ainda assim não devolver com veneno, porque ele já entendeu que vingança só adia o próprio sofrimento. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Quando você para de revidar tudo, não é fraqueza, é domínio. Você escolhe suas guerras e isso te torna imbatível por dentro, como uma rocha no meio da correnteza, firme, silenciosa, inabalável. Você vai perceber que a sua presença muda quando você para de implorar por atenção. As pessoas sentem. O jeito que você entra num ambiente, o modo como responde, até o seu silêncio, tudo começa a carregar um tipo de respeito que não se pede, se impõe. Não porque você virou alguém distante, mas porque agora você sabe o seu valor. E quem sabe o valor que tem, não se vende barato, não se molda para caber, não se desfaz para ser aceito. Apenas existe, inteiro, consciente, presente. Epicteto dizia que ninguém é livre até que se liberte da expectativa dos outros. E essa libertação não acontece de uma vez. Ela vem aos poucos, como quem solta um nó de cada vez. Um nó no coração, outro no pensamento, outro na memória. E quando você vê, tá respirando melhor, tá dormindo mais tranquilo, tá andando mais leve. E é nesse passo mais firme, mais seu, que a vida começa a fazer sentido. Não porque ficou mais fácil, mas porque agora você não caminha mais na ilusão de que precisa de alguém para chegar lá. Você já chegou. Por você, com você, em você. Existe uma liberdade que ninguém consegue enxergar, mas que muda tudo quando você a conquista. A liberdade de não reagir. Parece simples, mas é um dos maiores poderes que alguém pode desenvolver. É fácil se irritar, revidar, querer ter razão. Difícil mesmo é olhar para a provocação e escolher o silêncio, escolher a paz em vez da vitória. E isso, no fundo, é o que separa quem vive refém das próprias emoções de quem aprendeu a navegar por dentro de si sem afundar. O estoicismo ensina que quem se domina é mais forte que quem conquista uma cidade. Imagina alguém tentando te provocar, lança indireta, cutuca, espera a tua reação. Mas você, ao invés de se morder, respira fundo. Olha, pensa e não diz nada. Isso desarma qualquer um, porque o silêncio, quando vem de um lugar de consciência, não é ausência de resposta, é resposta elevada. É a prova de que você não precisa mais de plateia para se sentir bem consigo mesmo, que a opinião dos outros pode até ecoar, mas não entra, porque você fechou a porta do lado de dentro. E tem mais, quando você para de reagir, começa a agir, com intenção, com propósito. Você deixa de ser marionete das circunstâncias e se torna autor da sua própria história. Não vive mais como folha ao vento. Vira raiz, profunda, firme, invisível, mas essencial. A maioria das pessoas quer ser árvore, mas não aceita o processo de se enraizar. E sem raiz, qualquer elogio vira combustível e qualquer crítica vira tempestade. Mas quem é raiz
Não precisa de aprovação, precisa de coerência. E coerência, meu amigo, é coisa rara num mundo que muda de ideia a cada curtida. Você já percebeu como as pessoas têm pressa em interpretar os outros? Uma fala atravessada, uma escolha diferente, um silêncio e pronto. Julgamento feito, sentença dada. Mas o estoico não se apressa. Ele observa. Ele filtra. Ele entende que cada um carrega uma batalha que não se vê. E por isso, ele escolhe a empatia. Não a que aceita tudo, mas a que reconhece que nem tudo é sobre ele. Isso não te torna passivo, te torna lúcido. E lucidez hoje em dia vale mais que ouro. A maior prova de força não está em controlar os outros, mas em não se perder de si mesmo. Enquanto o mundo espera que você exploda, você escolhe acalmar. Enquanto esperam que você grite, você respira. E esse autocontrole não é natural. É construído dia após dia, erro após erro, até virar hábito. No começo, você vai sentir vontade de revidar, vai se arrepender de não ter respondido à altura. Mas depois você vai sentir uma paz tão grande por não ter se jogado na lama alheia que nunca mais vai querer se sujar. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força." E é exatamente isso. O mundo vai continuar testando sua paciência, sua calma, sua firmeza. Mas quando você entende que não precisa mais reagir a tudo, começa a viver num ritmo diferente. Mais leve, mais sereno, mais seu. E quem caminha nesse ritmo, mesmo que em silêncio, vai muito mais longe do que quem corre para ser notado. Algumas batalhas não são vencidas com força, mas com firmeza. Não é no grito que você mostra grandeza, é no jeito calmo de segurar o próprio caos. É quando tudo dentro de você quer explodir, mas você escolhe respirar, escolhe esperar, escolhe confiar. E quem vê de fora acha que você se tornou frio, mas não é frieza, é domínio. É saber que nem toda reação merece sua energia e que manter a paz custa caro, mas custa mais ainda viver sem ela. O estoicismo ensina: quem se apressa a reagir já perdeu antes de começar. Tem um tipo de sabedoria que só nasce no silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio cheio de significados, de observações, de escolhas não ditas. É nesse lugar que a clareza aparece. Você começa a entender o que te machuca, o que te fortalece, o que já não te serve. E aí, ao invés de se justificar, você se afasta. Ao invés de insistir, você solta. Ao invés de implorar, você aceita. E aceitar, diferente do que muitos pensam, não é desistir. É saber onde sua luta faz sentido e onde só te faz sangrar à toa. Pensa numa pedra jogada num lago calmo. Ela afunda, mas deixa ondas que se espalham devagar. Assim é a sua presença quando você se encontra. Você não precisa levantar a voz para ser notado. Não precisa se expor para ser lembrado. Sua energia fala por você. Ela chega antes das palavras. E quem é sensível sente. Quem não é, tenta testar. Mas você já não se abala, porque sabe quem é. E quem sabe quem é, não se perde no que dizem. Tem um certo tipo de beleza em se tornar inteiro. Não perfeito, não imune, mas inteiro. Alguém que conhece as próprias falhas, que aceita suas sombras, que encara seus limites sem vergonha. É nesse ponto que você começa a se cuidar de verdade. Não para agradar, não para caber, mas porque entendeu que você é a base da sua própria vida. E se essa base rui, todo o resto desaba. O amor próprio que nasce daí não é barulhento. Ele não exige atenção. Ele só se mantém firme, como o chão de casa antiga. Um pouco gasto, mas sólido. Sêneca dizia que quem vive em função dos outros perde a si mesmo. E você talvez já tenha passado por isso. Abriu mão de sonhos, disfarçou dores, silenciou vontades, só para manter alguém por perto. Mas agora começa a entender que presença forçada é ausência disfarçada, que quem realmente quer estar, permanece, e quem só tá por interesse, vai embora na primeira dificuldade. Você para de mendigar migalhas e começa a construir banquetes, mesmo que por um tempo só você se sente à mesa. E nessa nova fase, onde a sua presença virou lar e não prisão, você passa a ser mais seletivo, não por arrogância, mas por lucidez. Entende que não precisa provar nada, correr atrás de nada, convencer ninguém. A vida agora
é feita de escolhas mais conscientes, de espaços onde você pode respirar, de relações onde você não precisa se diminuir, porque agora finalmente você entendeu. Não precisava de ninguém para ser tudo o que já é, só precisava se lembrar disso. Chega um momento em que você se cansa de tentar encaixar onde não cabe mais, cansa de vestir uma pele que coça, que aperta, que já não representa. E aí você escolhe o incômodo da verdade ao invés do conforto da aparência. Escolhe ficar em silêncio quando antes fazia questão de ser ouvido. Escolhe sair quando antes implorava para ficar. E é justamente aí, nesse espaço de aparente perda, que a verdadeira conquista começa. Porque você começa a se